Beleza. Pessoal, a aula de hoje é o capítulo 21. Agora sim. A aula de hoje, então, é o capítulo 21, livro de vocês, tá bom? Que começa na página 58. O título que está no livro está diferente do que eu coloquei aqui, mas é a mesma coisa, eu vou falar do mesmo tema. Tá? Não se preocupe com isso. Só coloquei um título mais... Bom dia. Eu só coloquei um título mais... meu, sabe? Mudei o título agora. Oi. A Juliana ela não vai poder participar da aula, porque ela passou mal essa noite, aí ela já vomitou 3 vezes. Meu Deus. Hoje de madrugada, aí hoje quando acordou que foi comer uma banana, vomitou. Aí hoje, quase agora, ela vomitou quando tomou um chá, e ela não vai poder. Ela foi no hospital, não vai poder participar da aula. Tudo bem, não tem problema, não tem problema. É bom que eu até aviso a coordenação para, enfim, depois... Só um adendo, como tá gravando, você acabou de gravar que a tua irmã vomitou 3 vezes hoje. Parabéns. Que? Como tá gravando a aula, vai ficar gravado que a Júlia vomitou 3 vezes hoje, mas tudo bem. Coitado. Esquece! Esquece! Professor, agora eu fiquei curiosa. O que você estava falando? Oi? O que você falou? Não estava dando para entender. Que como tá gravando, vai ficar gravado que a Júlia vomitou 3 vezes. Ah, tá. E a Júlia vai rever 3 vezes? Que a Júlia vomitou 3 vezes. Vai ficar gravado que as... É para mostrar para a secretaria, Sofia. Exatamente. Tipo, gente, ela tá passando mal, tá vendo aqui, ó. A prova, tem um vídeo falando que ela vomitou 3 vezes. Mas beleza, voltando aqui. Então hoje, vou falar com vocês sobre o Baixo Império e o fim de Roma Ocidental. Eu vou explicar por que disso aqui. Mas já dando uma noção para vocês, não sei se vocês sabem, vocês estão ok com isso, mas se eu pegar um mapa qualquer, isso aqui é um mapa, e eu dividir em 2, dividir ao meio, o lado de cá, nesse mapa, vai ser meu ocidente. E o lado direito vai ser meu oriente. Então, quando eu estou falando que é o fim da Roma do Ocidente, eu estou querendo já dizer para vocês que a Roma se dividiu e a do lado de cá morreu. Então, se o Brasil fosse dividido no meio, existe o Ocidente e o Oriente do Brasil? Boa questão, Júlia, boa questão. Se a gente fosse dividir o Brasil no meio, sim. Mas pelo mapa do Brasil, a gente não tem muita essa divisão, porque o Brasil é muito virado para a direita, digamos assim. Isso tem mais nos Estados Unidos, na Rússia, porque como é um país mais longo... Países retos, né? Fica mais fácil dividir ao meio. Repete, que eu não ouvi, desculpa. Países retos. Reto, exatamente. O nosso mapa, o mapa mundi, ele é dividido entre Ocidente e Oriente. Alguns países, alguns continentes estão no Ocidente. Europa, Américas. Outros estão no Oriente. Ásia, Austrália. Tudo bem? Então, beleza. Eu vou entrar no mérito do que aconteceu com Roma. Mas primeiro eu tenho que falar sobre o Baixo Império. Mais uma vez, a gente viu 3 fases da Roma Antiga. A primeira é a monarquia. A segunda é a república. E a terceira é a Roma Império. Império Romano.
E o Roma Império, eu vou subdividir em dois. O Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Roma está indo bem. O Baixo Império tá tudo uma porcaria. Roma está indo mal. Então a gente vai ver o porquê que Roma estava indo mal, começou a desandar as coisas e chegou ao fim de Roma, ao colapso de Roma. Roma deixou de existir em uma parte do território. Mas beleza. O que foi então o Baixo Império? O Baixo Império pega aproximadamente 2 séculos. A gente aborda os séculos. Um pouquinho para cá, mas pode ser. 3 e 4. E um cadinho do 5 também. Um cadinho do 5. E quando termina o negócio todo. Ou seja, aqui eu estou falando dos anos 200 alguma coisa, anos 300 alguma coisa, anos 400 alguma coisa. E esse Baixo Império, Roma, foi vendo uma crise constante, crescente, uma crise múltipla, com vários motivos para essa crise, que no final acabou Roma. Até aqui, tudo bem? Sim. Beleza. Tudo. Essa crise do Baixo Império, essa crise de Roma, tiveram vários motivos. Não foi uma coisa só. São vários motivos. E esses motivos... Vou dar aqui. Motivos. A gente pode dividir entre questões internas, ou seja, que aconteceram dentro de Roma, e também questões externas. Que vieram de fora de Roma, mas que ajudaram nessa crise, esse problema em Roma. Primeiro, questões internas é que Roma viu vários governos fracos ou ruins. Roma, a partir do século III, após o Império do Cômodo, passa por uma sequência muito grande de imperadores ruins, de golpes políticos, de imperadores guerreando para tomar o poder, não sei o que, não sei o que lá. Então, o que temos? Instabilidade política. Que causou, na verdade também envolveu, forte corrupção. Cada vez mais, Roma teve que conviver com uma corrupção grande que vinha do exército, dos grandes generais, uma corrupção que vinha do Senado e uma corrupção que vinha dos próprios imperadores. Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Então, esse é o primeiro fator interno para a queda de Roma, para essa crise de Roma. Vários governos fracos ou ruins que causaram uma instabilidade política, ou seja, a política de Roma estava bambando e a corrupção cada vez maior. O que causou também com vários aumentos de impostos. Isso foi interessante em Roma. Como os governos estavam mais fracos e a corrupção estava maior, várias vezes tentaram repor o dinheiro público de Roma aumentando os impostos. O que foi maravilhoso, a população adorou, obviamente, né? Achou lindo, tem que pagar mais imposto, achou maravilhoso, ficou feliz. Né? Vocês imaginam.
Então, isso aqui a gente põe o primeiro motivo, uma instabilidade política, de novo, causada por uma série de governos fracos e ruins, que aumentou a corrupção e causou vários aumentos de impostos. Até aqui tudo bem? Posso pagar essa parte aqui? Eu vou ter que usar o quadro de novo. Sim, peraí, prof, que eu vou tirar a print. Tá, tudo bem. Vou passar aqui para o do lado, depois eu ponho a questão externa, que é um pouquinho mais tranquilo. Então, isso aqui eu vou botar como número 1. Número 2. Roma tinha, assim, a presença de escravos em Roma, o uso da mão de obra de pessoas escravizadas era muito importante para a economia. Era mais importante do que em outras civilizações. Tá? E como é que Roma conseguia novos escravos? Quando ela conquistava algum lugar novo, um território novo, frequentemente as pessoas que viviam nesse território novo se tornavam escravos em Roma. Então, Roma precisava de escravos. Beleza. Usava muita mão de obra escrava. Uma coisa antiga em Roma. E conseguia novos escravos por meio das guerras de conquistas de outros lugares. Beleza. Quando Roma para de ter guerra de conquista, porque tem um momento que ela não se expande mais, isso cria um problema para Roma. Eles passam por uma crise de mão de obra escrava. Olha o raciocínio. Se eu consigo escravos conquistando outros lugares. Licença, professor. Fala. Eu vou ter que sair. Por quê? É porque preciso coisar aqui, que minha mãe quer coisar. Ir pra um lugar ali pra levar minha irmã. Aí eu vou precisar sair. Você precisa coisar, coisar. Não, é porque minha mãe vai levar minha irmã em algum lugar. Coisa, foi ótimo. Não, tudo bem, tá tranquilo, tá? Sem problema. Resumindo, ela vai ter que sair com a mãe dela, porque a mãe dela vai levar a irmã dela em algum lugar. Eu entendi, agora eu entendi. Tá, só fica atento que eu vou colocar isso aqui depois na sala de aula, tá bom? Aham. E aqui vai cair na semana que vem na prova. Tá bom. Depois eu vou ver a aula. Depois você assiste. Tchau, professor. Então, Laura. Como dizendo, então, qual é o raciocínio? Eu preciso de escravo. Para eu ter escravo, eu conquisto outros lugares. E no que eu conquisto, faço uma guerra, quem eu derroto vira meu escravo. Se não tem mais guerra, eu paro de ter novos escravos. Correto? Então, é isso que aconteceu com Roma. Quando ela para de conquistar novos lugares, Roma para de ter novos escravos, o que gera uma crise de mão de obra escrava, que era importante para Roma. Mas e os que já eram escravos? Pois é, já tinha muitos escravos. Só que, como parou de vir novos, o preço dos escravos cresceu muito. Ficou mais caro você comprar um escravo. O preço aumentou. Não ficou tão... O preço que era X se tornou 3, 4, 5 vezes maior. E sim foi piorando. E o que essa crise de mão de obra escrava causou para Roma? Não, prof. Uhum. O que era X ficou 3x, essas coisas. Isso, exatamente. Porque assim, como não tinha novos vindos, os que já existiam ficaram mais caros. Porque as pessoas queriam mais. Entendeu? Entendi. Beleza. E aí tá. Os escravos se tornaram mais difíceis de conseguir. Estão mais caros, não tem escravos novos. O que isso acontece?
Isso, gente, é um efeito dominó. Você causa mais coisas. Isso acaba causando uma crise econômica. Por quê? Quem principalmente trabalhava em Roma muito na produção de comida, de alimentos e no artesanato eram os escravos. Quando a população escrava começa a ficar mais reduzida e mais cara, os alimentos ficam mais caros. Comprar comida fica mais caro. Produtos como roupas ficam mais caros. Utensílios, itens de cozinha ficam mais caros. Uma sequência de coisas em Roma fica mais cara. Quem pensa aí? Nem vi. Acho que foi. Enfim. Ocorre um aumento geral de preços. Preços de tudo vai subindo. Por quê? Tá difícil arrumar escravo para trabalhar. Pegar raciocínio? É tudo um efeito em cadeia. Então já não bastava corrupção e ter mais impostos. Mas os produtos de comida, garfo, faca, pratinho, roupa nova, estava tudo ficando mais caro por causa da crise da mão de obra escrava. Beleza? Aí fazia mais crise, né? Porque as pessoas não conseguiam pagar. Exatamente. Pegou. Tem crise daqui, crise dali. Então, isso vai aumentando, vai aumentando. Você não para. Isso vai aumentando. Peraí. Ué, você tá pelo Meet, uai. Ué, não entendi. Você pode... Não, eu tô pelo e-mail. Você entrou pelo e-mail, Como que eu- mas você É tá porque no o Meet é meio que logado com o e-mail, professor. Ah, como que eu entro pelo Meet? Assim, tá meio que travado. Acho que não tem como. Eu acho que não tem como, não. Ai, meu Deus. Porque o Quando Meet você é do entra no Google, Meet, não é? você Então já meio entra que com seu entra e-mail, com Gabi. a conta do Google. E-mail. Ah, Você usa a conta do Gmail para entrar no Meet. não, Verdade. porque eu tô no aplicativo do e-mail, tá meio diferente aqui, eu não sei onde eu tô. Tá pelo celular? É, só que aqui, ó, em vez de, quando eu aperto pra ver as páginas que eu tô, em vez de aparecer meeting, tá e-mail. Ah, entendi. É que eu não sei pelo aplicativo, eu uso pelo computador. E para mim é só um navegador. É, Então realmente eu não sei como é que foi a situação para você. vou tentar sair daqui, peraí. Tá, tenta sair e voltar. Bom, então temos de um lado uma crise política. Um problema político que foi aumentando. De outro, uma questão econômica que também foi aumentando. Aqui já está muito difícil o negócio, né? As coisas foram piorando. Mas tem um terceiro ponto interno. Roma conquistou vários lugares, conquistou vários povos, dominou vários povos, criou várias províncias. Esses vários lugares que Roma conquistou começaram a se rebelar cada vez mais. Cada vez mais, os lugares que Roma tinha conquistado, os povos, civilizações, começaram a se rebelar contra Roma. Primeiro, que estavam sendo, né, dominados por Roma. Segundo, que estava ruim o negócio, gente. Aumento de imposto, corrupção, crise econômica, pô, pelo amor de Deus. Então eles começam cada vez mais a se rebelar. Tem casos, por exemplo, de algumas partes de Roma, gente. Isso é interessante de ver. Chegarem mesmo a conseguirem se tornar independentes, formarem impérios separados
e depois serem reconquistados por Roma. O Império de Palmira, por exemplo. Século 3, 4. 3, acho. Então, Roma, com a crise crescente, ainda assim, tinha que usar o exército para acalmar esses lugares que estavam se rebelando. Ok? Ok. Beleza. Então, isso tudo, Sim. gente, é questão interna de dentro de Roma. Instabilidade política que envolve corrupção e aumento de impostos. Uma crise econômica que surge, a origem dela está na dificuldade de conseguir mão de obra escrava e cada vez mais rebeliões das áreas e povos conquistados. Essas são Consegui. questões internas. Tá? O que já é bastante desgraça. Já não está legal. Mas tem uma grande questão externa também, que foi horrível para Roma. Posso pagar aqui? Posso pagar? Sim, pode. Beleza. Não, Mas- peraí. Não, faça parte aqui. Tá bom, vou tirar só da outra parte ali do quadro. Eu já tirei daquela parte o print. Uma Aí eu vou. grande questão externa, que assim, foi uma dor de Tirei cabeça o print. colossal para Roma. Porque aí essas partes. Aí eu sublinho. Depois eu pego e sublinho no caderno. Beleza, beleza. Uma questão externa, gente, a gente, na verdade, só tem um motivo. Mas que foi um belo de motivo. Roma estava de boa lá, tranquila na dela. Entre aspas, né? E cada vez mais, vários povos que estavam vindo da Ásia e do leste da Europa começaram a entrar em Roma. Vários, assim. A gente conhece de nome, chutaria uns 20. Esses povos como um todo, a gente chama de povos germânicos, ou povos bárbaros. Agora, explicando por que a palavra bárbaro. Quer dizer que eles eram todos sanguinários, brutamontes, só queriam matar, etc. Não exatamente. Tá? Se vocês quiserem acompanhar, eu vou explicar agora, na página 59, essa parte aqui, bárbaros. Mas o que acontece? A palavra bárbaro, quem usa primeiro a palavra bárbaro, bárbaroi, essa palavra vem do grego. E para os antigos gregos, o bárbaro era alguém que não era grego. Para o grego, o egípcio é um bárbaro, o babilônico é um bárbaro, o persa é um bárbaro. Porque eles não são gregos. E o grego, assim, o grego antigo, ele era um cara que se achava. Ele se achava melhor. Se achava que tinha uma cultura melhor que os demais. Então ele vai falar que os bárbaros são inferiores. O Egito, o babilônico, o persa, etc. Roma, como ela adorava os gregos, e tinha uma paixão pelos gregos, ela herda essa coisa dos bárbaros. Ela passa também a usar essa palavra. Então, esses vários povos que começam a tentar entrar em Roma, Roma vai chamá-los de bárbaros. De uma forma pejorativa, ou seja, falando mal deles. Dando a entender que eles são povos totalmente não civilizados, brutos e tudo mais. Hoje em dia, a gente sabe que não era tanto assim. Tá? Hoje em dia, nós temos uma compreensão melhor desses povos que Roma estava entrando em contato. A lista deles é grande. Aqui na página 59, tem alguns nomes. Olha, alanos, ângulos, alamanos, burgúndios, cartaginenses, celtas, francos, frísios, germanos,
ostrogodos, visigodos, érulos, hunos, lombardos, lusitanos, rúgios, saxões, teutônicos e vândalos. Essa galera toda aqui a gente chama, em geral, de povos germânicos ou povos bárbaros. Aqui, beleza. Agora, o que eles fizeram que afetou Roma? De início, quando Roma estava no Império bacana, bonito, a gente sabe que alguns desses povos começaram a entrar em contato em Roma. Como? Começaram em várias regiões a tentar entrar em Roma de uma forma até meio pacífica. Eram ondas migratórias de pessoas que estavam tentando entrar em Roma. Algumas não eram tão pacíficas assim, algumas queriam guerrear, mas, em geral, de início, era uma coisa mais pacífica. Com o passar do tempo, esses povos foram aumentando em número e não sendo assim tão pacíficos. Muitos deles começaram a realmente tentar invadir Roma. Tentaram várias vezes invadir pelas armas, por guerra. Porque queriam as terras, queriam as riquezas, etc. E isso aconteceu em várias regiões do Império Romano, várias regiões mesmo. Na atual Inglaterra, atual França, atual Itália, atual Espanha, atual Portugal, pelo Oriente, basicamente no Império Romano todo. Daí que você pega Roma, tá mal na política, tá mal na economia. Os lugares que ela estava dominando já estavam se rebelando. Ainda por cima tem que se preocupar com várias invasões de outros povos em vários lugares. Roma começa a ser sufocada com muita força com o futuro. Então, essas invasões dos povos germânicos ou bárbaros, eu sempre vou usar bárbaros entre aspas com vocês, tá? Sempre vou usar bárbaros entre aspas. Por quê? Os romanos diziam que os bárbaros eram ruins, demônio. Mas a gente hoje, estudando eles, sabe que não era isso tudo. Não era, oh meu Deus, que coisa horrorosa. Era mais tranquilos. Mas essa existência deles foi um fator muito importante, muito determinante para o fim de Roma. Porque com o tempo mesmo, esses bárbaros conseguiram entrar em Roma, os germanos conseguiram entrar em Roma, e passaram a ocupar diversos lugares de Roma. E a gente vai ver na próxima aula que esses lugares que eles ocuparam, esses lugares que antes de fazer parte do Império Romano, eles começam a fundar reinos próprios lá. Reino dos francos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos vândalos. Ok? Ou seja, a presença deles ajudou a esfarelar, a destruir o território do Império Romano com o tempo. Até aqui, alguma pergunta? Não. Não? Quem que tava pressionando? Eu perguntaria uma coisa, fala aí de novo. Povos. Cerca de 20 povos germânicos que, ao tentarem entrar em Roma, muitas vezes na força, acabaram pressionando Roma em vários lugares que ela ocupava, que ela dominava. Então, Roma, que já estava ruim internamente, começou a sofrer pressão de fora. Fica melhor agora? Entendi, né? Entendeu? Pedro? Sim, entendi. Os povos, eles eram muito fortes assim, ou eles só eram um grupo Ah, não, de depende. força por causa dessa... Não, assim, esses povos germânicos, eles eram muito diferentes entre si. Muito diferentes mesmo.
Então, você tinha os que eram mais fortes, que gostavam de guerrear. E você tinha os menores, mais pacíficos, sabe? Então, isso varia muito, varia demais. Dessa lista aí, se não me engano, os hunos foram um povo militar muito forte, muito famoso. Já os ândalos foram mais tranquilos. Os saxões eram demônio. Os ândalos, aquela galera, meu Deus do céu, como é que é o nome deles? Os ângulos, em geral, também eram mais tranquilos. Em geral. Agora os hunos, os saxões, os godos, depende. Os érolos foram um demônio. Entendeu? Isso varia muito de povo para povo. Posso seguir? Uhum. Beleza. Bom, gente, recapitulando. Esses 4 elementos definem essa crise do Baixo Império e explicam como que Roma foi caminhando até o fim. Isso durou por cerca de 200, 300 séculos. Não foi do dia para a noite. Isso foi um processo lento. Mas também, Roma não ficou quietinha quanto isso. Algumas pessoas, alguns imperadores, tentaram fazer algumas reformas. Tentaram mudar algumas coisas para salvar o negócio. E alguns são interessantes, são importantes, são relevantes. Primeiro, o imperador Diocleciano, do final do século III, 280 alguma coisa, ele tenta melhorar a organização de todo o território. Como? Ele cria uma coisa chamada tetrarquia. Tetra, então, temos 4. Né? Tetra é 4. O que era a tetrarquia? Ele tentou dividir o território de Roma. Não tentou dividir o território. Ele tentou fazer com que todo o território de Roma fosse administrado por 4 imperadores. Ele tentou realmente fazer com que 4 imperadores fossem responsáveis, cada um, por cuidar de uma parte de Roma. Porque um só para tudo não estava dando conta. E segundo a tetrarquia de Diocleciano, seriam 2 desses imperadores receberiam o título de Augusto e 2 receberiam o título de César. Então seriam 2 Augustos e 2 Césares. Não rolou, não deu certo. A tetrarquia do Diocleciano, de você tentar dividir o poder em 4 imperadores, realmente não vingou. Assim que ele morre, o negócio é deixado de lado. Mas essa ideia de dividir o império, mudar alguma coisa da administração, essa vingou. Essa vingou. Aí a gente avança. A gente avança para Constantino. Constantino foi um imperador muito importante do início do século IV. Ele foi um imperador um pouquinho mais feliz. Foi bem mais feliz. Ele fez 2 coisas muito importantes. Primeiro, ele foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Eu não lembro agora o ano que ele se converte. Mas Constantino se converte, decide se tornar cristão. Ele também publica uma lei chamado Edito de Milão, em 313.
Que lei foi essa? O Edito de Milão de Constantino proibia perseguições aos cristãos em Roma. Reconhecia que o cristianismo era uma religião válida para Roma. Ok, tá aqui? Vou abrir um parênteses. Beleza. Aí, o que acontece? Por que o cristianismo estava sendo ruim em Roma? Estava passando por maus bocados. O que acontece? Não sei se vocês são cristãos, enfim, não sei, mas devem saber um pouco disso. O cristianismo surge, alguns séculos antes, na província romana da Palestina. E ele, de início, começa a se espalhar pelo território todo. Cada vez mais se espalhando. Tá? Depois eu respondo isso. No que ele se espalha, na verdade, ficou um movimento muito diferente. Não tinha uma coisa só. Várias vertentes de caminhos diferentes foram surgindo nesse primeiro século. Só que, para os romanos, essas pessoas que começaram a se converter para o cristianismo, primeiro, que os romanos viam apenas como sendo uma seita vinda do judaísmo, que eles já conheciam. Então, tipo, o judeu 2.0. Caguei. Mas qual era o problema realmente que os cristãos colocavam para os romanos? Os cristãos em Roma se recusavam a participar do exército e a cultuar o imperador. Os cristãos se recusavam a participar dos ritos religiosos de Roma. E isso para Roma era muito sério. Muito, muito sério. A religião em Roma, ela era uma religião muito pública. As pessoas tinham que participar dos ritos e rituais públicos. Quando começa a aparecer um grupo cada vez maior falando que não quer participar, meu filho, os romanos não curtiram nem um pouco. Até porque todas as desgraças que estão acontecendo com Roma, a gente viu um monte de desgraça. Né? Essa série de desgraças que estão acontecendo com Roma, crise, invasão, e não sei o que lá, os romanos entendiam, muitos deles falavam que era um castigo dos deuses que os deuses enviaram contra Roma, por existir um grupo em Roma que não queria cultuá-los. Resumindo, os cristãos, que estavam aumentando de número em Roma, costumavam receber a culpa das desgraças que aconteciam. Deu uma seca, culpa do cristão. Um povo germânico invadiu, culpa dos cristãos. Dorme mal, culpa dos cristãos. Então seria muito frequente. Daí, os cristãos foram muito perseguidos em Roma, até Constantino. Alguém se perdeu? Alguém se perdeu? Alguém não se perdeu? Posso continuar? Pode continuar. Pode, é porque a gente tem preguiça de abrir o microfone. Qualquer coisa eu retomo, porque essa parte nem botei no quarto. Tá? Então, Peraí que meu microfone tava ligando, tá falando sozinha. tô bem. Tem uma pergunta, Sofia? Não, eu quero tirar print do quadro. Tá ok. Então, mais uma vez. Pronto, tirei. Esse Edito de Milão, quando Constantino o lança, é uma lei. O Edito é uma lei lançada pelo imperador. Constantino proíbe que os cristãos sejam perseguidos. Define que o cristianismo vai ser uma religião... Tu é teu? Oi? Tu é teu? Não. Not anymore. Oi? Not anymore. Tá, tu é o quê? É longa história. Mas enfim. Fala que tu é. Nota Nemor. Gente, aí é outra Isso, conversa. é uma religião. Depois eu pesquiso no Google, cara. Só fala. Mas, prof, como escreve? O quê? A tua religião. Eu não tenho religião, gente. Então tu é teu? Também não. Falou alguma coisa. Oi? Também não. Até o quinto. Tu é budista? Mas não. Enfim, deixa eu falar. Eu. Decide. Foco aqui, Júlia, foco aqui. Depois de falar sobre isso,
Senão eu vou sair muito da coisa toda. Essa de Milão, então, foi uma coisa importante. Cristãos são aceitos em Roma. Mas Constantino também fez uma outra coisa muito importante. Ele muda a capital do Império. Ele muda a capital. Qual era a capital de Roma? Roma. Né? Onde o imperador morava? Em Roma. Na cidade de Roma. Constantino pega uma cidade chamada Bizâncio. Bizâncio fica mais perto da Ásia. Hoje, Bizâncio é a cidade de Istambul, na Turquia. Ou seja, é o final da Europa começando a Ásia. Constantino pega Bizâncio, que era uma cidade de origem grega, transforma em Constantinopla. Que, se formos traduzir, significa cidade de Constantino. O cara tinha uma boa autoestima. Era boa. E essa Constantinopla, com Constantino, se torna a nova capital do Império Romano. Ele muda a capital. Ok? Então, o que Constantino fez? Primeiro, o Édito de Milão. Reconhece que o cristianismo é uma religião válida e proíbe perseguições aos cristãos. Ok. Segundo, ele muda a capital do Império. Ele pega a cidade de Bizâncio, transforma em Constantinopla e, beleza, nova capital. Ok? Aí, vamos pro terceiro imperador. Teodósio. Como assim? O que, como assim? Eu não ouvi o que tu disse. De qual parte? Agora. A última que tu disse. Agora eu vou pro novo imperador. O último. Ah, tá. O terceiro imperador, importante nessa tentativa de reforma, foi Teodósio. Teodósio governou Roma. Roma já, tipo, terminando. Olhos? Hein? 3 olhos? Teodósio. Então, vê? Teo... Jesus, eu ia falar que os pais deles exageraram no Teodósio. Teodósio, ele governa já, assim, Roma realmente muito em crise. O que o Teodósio faz? Primeiro que ele meio que continua Constantino, só que mais radical, mais bruto. Primeiro, em 380, ele lança um novo édito, chamado Édito de Tessalônica. Constantino, com o Édito de 313, definir que, ó, legal, o cristianismo é válido, pode existir no Império. Teodósio, com Tessalônica, fala que não só isso não. Ele torna o cristianismo a religião oficial do Império e todas as outras, quaisquer outras, não importa quais sejam, estão proibidas. Então foi mais radical. Constantino deixou existir. Teodósio abraçou, falou, essa aqui é oficial, as outras são proibidas. E ele falou, estão proibidas todas as outras. Daí que ele proibiu a própria religião tradicional de Roma. Ele proibiu mesmo. Entendi. Ah, entendi sim. Peraí, eu raciocinei. Hã? Recapitulando. Entendido, só que agora eu raciocinei. Ah, beleza. Tá? Ou seja, quando ele torna a religião oficial, fala, o Império Romano tem essa religião aqui. E proíbe
qualquer outra. Qualquer outra mesmo. Entendeu? Beleza? Sim. Então isso aqui já foi uma coisa, né? Tipo, caramba, mudou a religião do Império. Mas ele faz mais. Em 395, ele meio que continua a coisa de Constantinopla. Só que ele divide o Império. Aqui que começa um negócio pior. Ele divide o Império. Eu comecei falando de Ocidente e Oriente, certo? Então, pra vocês isso. Daí que nós vamos ter exatamente isso. Ele pegou o Império Romano, imagina isso aqui o Império Romano, esse retângulo, e dividiu. Criou dois Impérios Romanos. O Império Romano do Ocidente ficou tendo capital em Roma. Depois mudou e tudo mais, mas ficou capital em Roma. E do Oriente, capital em Constantinopla. A cidade do Constantino. Constantinopla. Então está dividido o Império. Após Teodósio, nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Capital em Roma, capital em Constantinopla. Até aqui alguém se perdeu? Terminando, gente. Que bom. Não. Que bom. Daí, gente, quando a gente tem essa divisão, tem uma coisa que fica mais clara. Por quê? Aquele monte de crise que eu falei, crise interna, crise de invasão de povos e tudo mais, estava muito pior aqui. Muito pior. Nessa região daqui, estava dando para segurar mais. Quando ele divide, ficou mais nítido, ficou mais claro. O Ocidente estava muito pior na lama do que em relação ao Oriente. O Oriente conseguia, os lugares, as cidades, estavam conseguindo segurar mais. Daí que quando dá essa divisão, o que acaba acontecendo? O Império Romano do Ocidente morreu. Do Oriente continua. Sou fofo. Após a divisão do Teodósio, em menos de 100 anos, Roma cai. Roma chega ao fim. O último imperador romano, chamado Rômulo Augusto, que assume o trono com 14 anos de idade, ele é expulso do trono pelo líder dos Érulos, chamado Odoacro, em 465. Abri o Wikipedia aqui na cabeça. Esse último imperador era o último imperador da Roma do Ocidente. Odoacro, o líder dos Érulos, expulsa o último imperador do Ocidente. Então Roma cai. Roma acabou Roma. Não tem mais Roma. No Ocidente. O do Oriente continua. Pegaram isso? Entenderam? Beleza. Vou entender que sim. Por que isso é importante, gente? Tradicionalmente mesmo, a queda de Roma do Ocidente em 465 marca o fim da Idade Antiga
e o começo da Idade Média. Isso é uma data, uma consideração tradicional antiga. A crítica, mas tudo bem. Consideração antiga. A queda de Roma marca o fim da história antiga, da Idade Antiga, e o começo da Idade Média. Mas Roma continua no Oriente. E aí? Pois é, e aí? O Oriente acaba tendo um outro processo, que segue por um outro caminho. O Império Romano do Oriente, para alguns historiadores, tem até outro nome. Vai se chamar Império Bizantino. E esse Império Bizantino, que continua no Oriente, enquanto que aqui acaba em 465, o Império Bizantino dura uns 1000 anos a mais. E aqui dura 1400 e... 1000 anos a mais, 1000 anos a mais. Pouco mais, pouco menos. Pode sim, pode tirar print agora. Só para recapitular. Isso aqui é importante. Essa divisão que Teodósio, o imperador Teodósio, criou entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, fez com que ficasse mais nítido, ficasse mais pálido, que o Ocidente estava destruído, sofrendo com crises, sofrendo com invasões dos bárbaros, etc. O Oriente estava segurando mais. E com o tempo, o do Ocidente cai. O último imperador, Rômulo Augusto, é deposto por Odoacro em 475, blá, 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 e o Oriente continua bonito e belo por mais 1000 anos. Exatamente. Tudo bem? Ok? Beleza. Um último detalhe. Última coisa. Na última aula, isso é importante. Na última aula, eu comentei que Roma era uma civilização muito das cidades. A cidade era importante em Roma. Isso continua com o Império Romano do Oriente. Mas quando o Ocidente indo para o final e chega lá e morrendo, essa coisa da vida urbana cai. As cidades, com Roma chegando no final e caindo, elas ficam com menos pessoas. Porque as pessoas passaram a fugir das cidades. Posso pagar aqui? Aí. Então, foram para onde? Pro campo. Pro campo. Por quê? Começou a surgir um negócio chamado de colonato. Imaginem vocês, imagina assim, a cidade está em crise, tá? Crise política, econômica, altos impostos, e está tendo invasões de povos. Eu sou um general que tem muitas terras, já herdei da minha família. Eu tenho, então, espaço para receber pessoas e posso garantir proteção. Tá? Se alguém decidir morar nas minhas terras, eu posso proteger a pessoa. Em troca, eu vou querer o quê? Bom, você quer morar aqui nas minhas terras? Então trabalha para mim. Tá? Planta aí feijão, arroz e milho, me dá uma parte do que você plantar, e em troca eu te dou proteção, para você não morrer pelos ândalos que estão invadindo. E essa troca foi esse colonato. Isso envolveu esvaziamento das cidades, comércio diminui,
uma grande ruralização, ou seja, ficou mais rural. O campo, o rural, ficou mais importante que a cidade, muito mais sim, mesmo. E você vai ter a figura dos colonos, que são essas pessoas que vão passar a morar no território de alguma pessoa poderosa. Essa pessoa poderosa garante proteção a esses colonos pobres. Em troca, esses colonos pobres vão plantar, né, vão cultivar a terra e dar uma parte para o senhor. Então é uma troca. Uns trabalham e outros protegem. Ok? Com o fim de Roma do Ocidente, quando começa a terminar, isso aqui começa a surgir. Cada vez mais a gente vai ter os colonatos. E com o tempo vai aumentando, até que chega ao ponto que é muito mais fácil você encontrar isso aqui do que encontrar cidades habitadas. Tudo bem? Alguma pergunta? Uma dúvida? Quer que eu volte alguma parte? Não, só uma recapitulação mesmo. De qual parte? Toda? Pode ser, pode ser. Beleza. Então vamos lá. Roma entrou em crise. Uma crise forte que durou séculos e séculos e séculos. Essa crise envolveu instabilidade política, corrupção, aumento de impostos, instabilidade econômica, causada muito pelo fim de novos escravos que vinham pela guerra, vários lugares, várias províncias romanas se rebelando cada vez mais, e invasões cada vez mais constantes e frequentes dos povos germânicos, chamados de bárbaros, muitas vezes. Então, isso causa uma crise muito grande em Roma. Com o tempo, alguns imperadores tentaram fazer algumas reformas para salvar a situação. Primeiro, Diocleciano, no século III, final do século III, tenta dividir a administração imperial em 4 pessoas, uma tetrarquia. 4 imperadores governariam Roma, cada qual com uma parte. Não vingou, não deu certo. Alguns anos depois, Constantino, no início do século IV, 300 e bem pouquinho, ele, primeiro, lança o Edito de Milão e reconhece, na verdade, que fala que os cristãos, o cristianismo, é uma religião válida e legal em Roma, não pode mais perseguir. Como eu expliquei, antes eles recebiam a culpa das desgraças de Roma. E segundo, ele muda a capital. Ele pega uma cidade lá do Oriente, quase na Ásia, transforma a nova capital de Roma. A cidade se chamava Bizâncio e passa a se chamar Constantinopla. E o terceiro imperador, Teodósio, algumas décadas depois de Constantino. Primeiro, Ético de Tessalônica. Ele fala que o cristianismo passa a se tornar a religião oficial do Império Romano. As outras estão proibidas. Segundo, ele divide o Império Romano em 2. Coisa que já existia um pouco. Sabe? Ele não inova com isso. Ele só torna oficial. Já havia uma diferença entre o que existia no Ocidente e o que existia no Oriente. Quando ele torna oficial, dividiu, rachou ao meio. Ficou mais fácil de ver como o Ocidente sofria mais com a crise e invasões que o Oriente. Ao fim de tudo, ocorre o fim de Roma, o colapso do Império Romano no Ocidente. No Oriente ele continua. Constantinopla continua sendo a capital do Império Romano do Oriente por mais 1000 anos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tudo bem?
Uhum. Beleza. E como eu falei, coisa do colonato. Que as pessoas foram esvaziando a cidade. Não valia mais a pena. Se podia morrer de fome, podia morrer de uma invasão. E passavam a morar no campo em terras de pessoas que podiam protegê-las. Em troca, você trabalha na terra dessa pessoa. Você planta alguma coisa, você faz o seu plantio. Uma parte desse plantio você dá como uma espécie de pagamento ao teu senhor. Ok? Ok. Beleza, então, gente. Deixa eu parar de gravar.